sorte. Boa sorte, gurias. Oi, gente. Tudo bem? Nós estamos aqui ao vivo no Instagram e no Facebook com mais uma edição do Papo de RH. E essa noite de terça-feira fala de recrutamento e seleção. Para quem não conhece o Papo de RH, já tem 3 anos do Papo de RH, de várias edições. Começamos em 2017 com o projeto e estou muito feliz que esse projeto está cada vez mais consolidado, trazendo sempre novidades, temas diferentes, convidados diferentes, cada um trazendo a sua bagagem. O propósito do Papo de RH é conectar pessoas e compartilhar experiência. Então, eu espero que essa noite aí, de terça-feira, dia 17 de novembro, né, que a gente possa falar bastante da área de recursos humanos, bastante de recrutamento e seleção, carreira, vagas. A gente sabe da dificuldade, o que a gente está passando aí durante essa pandemia, antes, pós, durante, já nem sei mais se a gente está durante ou depois, enfim. Mas ainda não tem nada definido, não tem nada concluído, e a gente precisa pensar em como trabalhar a carreira, em como trabalhar a recolocação e como fazer diferente no mercado de trabalho. Então, o Papo de RH vem fazendo esse trabalho de comunicar, de conectar as pessoas, de compartilhar as experiências para que a gente possa ajudar, motivar, incentivar, instigar você a fazer diferente dentro da sua carreira, dentro do seu processo aí de desenvolvimento humano e também dentro das organizações. Que a gente possa hoje, aqui com as nossas convidadas, compartilhar essas experiências e poder ajudar você que está buscando uma oportunidade de recolocação, ou que já está recolocado, ou que está pensando na sua carreira, para você que é profissional da área de recursos humanos e que quer entender um pouco mais de recrutamento e seleção. Então, eu trouxe 3 convidadas maravilhosas para participarem aqui do Papo de RH. Quero agradecer os nossos apoiadores, né, assim, de Lojas Porto Alegre, a Lisiane Ezequiel, que é facilitadora, que é especialista em desenvolvimento comportamental. Um beijo para ela, que ela estará conosco amanhã aqui no Papo de RH, falando de treinamento e desenvolvimento. O Espaço 80, que fica na Cidade Baixa, da querida Andréia Vasques. Então, mandar um beijão para a Andréia, dizer para ela que o Espaço 80 está com todos os cuidados em função de acolhimento, em questão de pandemia. Então, quem quiser um espaço acolhedor, tem o Espaço 80, que fica na Cidade Baixa. O Café Combustível da professora Laura Glier, Laura queridona. Quem não conhece o trabalho da Laura, Café Combustível, acompanhe muito. Quem é apaixonado por café não deve perder. Também o Café República da nossa querida Kerlin Costa, que estará conosco na terça-feira para falar das leis trabalhistas, para falar muita coisa sobre a área de recursos humanos. Então, Café República, para quem não conhece, tem o melhor cappuccino com Nutella de Porto Alegre. Eu só faço a propaganda aqui, mandar um beijo para vocês. Os nossos parceiros queridos e apoiadores, patrocinadores do canal do Papo de RH no YouTube, a Satélite Virtual do Diego e do Alessandro. Então, mandar um beijo, agradecer o apoio e a qualidade dos trabalhos que eles têm, e eles que fazem toda a edição, a gravação dos vídeos do canal do Papo de RH. Agradecer também a WH, que é da Aline Wolff, que é a nossa assessora de comunicação. Aline, um beijão, obrigada. E todos aqueles que acompanham o Papo de RH e que já estão conosco já há mais de 3 anos. Gente, para começar a nossa noite, então, temos 3 convidadas maravilhosas, tá? E eu quero já anunciar aqui que a gente já tem algumas vagas também, que daqui a pouco tem. Eu vou perguntar bastante para a Ana Lúcia, né, Ana? Dar boa noite para a Ana Lúcia, para a Raquel, para a Sheila. Mas, assim, a gente quer também compartilhar com vocês aonde tem as melhores vagas, aonde estão surgindo, como é que a gente procura, dicas de currículo, LinkedIn, que é uma ferramenta maravilhosa. Então, para você que está nos acompanhando, eu estou dando boa noite aqui para as nossas convidadas, que vão falar sobre recrutamento e seleção, que vão falar sobre oportunidades de trabalho, e vão estar também contando um pouquinho a sua trajetória, que eu ouvi agora, não, mas nessa pandemia eu fui recolocada, nessa pandemia estou há 2 meses na empresa. Então, boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas.
Quem quiser começar, fica à vontade, fala um pouquinho da experiência de vocês, se apresentem para o nosso público, qual a empresa que vocês estão atuando. E assim, é sempre um prazer aqui estar no Papo de RH. Agradeço vocês por aceitarem o meu convite. Boa noite, Lucélia. Posso iniciar, gurias? Fique à vontade. Certo. Vou falar então rapidamente. Então, eu sou a Ana Lúcia Saldanha. Eu trabalho na área de RH há 10 anos, né? Já estou nessa trajetória. E recentemente, então, eu entrei na área de Tech Recruiter, né? Então, hoje eu trabalho numa empresa de TI. Também fiz uma transição, né, na pandemia. Estava contando para as gurias, né, que na verdade eu estava em licença maternidade antes da pandemia, fiquei 3, 4 meses no presencial e logo veio a pandemia. Então hoje aí fui para home office e depois fiz a transição para uma outra empresa, né, também outsourcing, mas agora eu estou em outra empresa. Hoje eu trabalho na Datum TI. Então hoje eu trabalho com recrutamento e seleção de profissionais de TI. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, gurias. Raquel, conta para nós, Raquel. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, gurias. Bom, eu estou aí na área de recursos humanos, podemos colocar uns 8 anos, mais ou menos. Há 6 anos eu estou inserida em escritório jurídico, RH de escritório jurídico. Né, até maio deste ano, eu atuei num escritório e fiz, em plena pandemia, a transição de carreira para uma nova oportunidade, onde eu estou hoje, né, no escritório Vieira Mello e Lionello, atuando como head de RH lá, em torno de mais ou menos 2 meses, né? Sim. E trabalhando com todos os nichos, e eu confesso que eu tenho ali, dos subsistemas de RH, eu tenho um amor especial pelo recrutamento e seleção. Pela área de recrutamento e seleção. Que legal, Raquel. Seja bem-vinda, então. Muito obrigada. Obrigada. Sheila do Sim de Lojas. Eu já digo assim, tá, Sheila? Sim de Lojas Porto Alegre. E aí eu vou abrir um espacinho aqui para falar para o pessoal do Sim de Lojas Porto Alegre. Mandar um abraço para a equipe do Sim de Lojas Porto Alegre, nosso case de sucesso, né? Fiz uma participação no Sim de Lojas aí do projeto de equipes colaborativas, mandar um abraço para toda a equipe, pela confiança, para o Alexandre Peixoto, para o presidente Paulo Cruz, enfim, para todos que colaboraram aí, e foi um sucesso. A gente vem aí, o Sim de Lojas vem inovando a cada ano, desde 2018, então, que eu acompanho o trabalho no Sim de Lojas. Estou muito feliz, então. Sheila, seja bem-vinda, né? Aqui no Papo de RH, o Sim de Lojas é o nosso apoiador também, está sempre contribuindo com o Papo de RH. Obrigada, Lucélia. Boa noite, gurias, boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Então, eu sou a Sheila Saviski, eu hoje coordeno a área de recursos humanos do Sim de Lojas. Cheguei no Sim de Lojas junto com a pandemia, então eu cheguei em uma semana, a gente foi para home office, né? Teve que reorganizar todo o nosso sistema de trabalho. Eu sou formada em psicologia e tenho pós em psicologia organizacional, dinâmica dos grupos, eu sou mestre em educação, e a minha caminhada, ela se confunde um pouquinho, ela interage um pouquinho entre a área de recursos humanos, né, e a área da educação. Então, eu trabalhei bastante tempo em recursos humanos, fiquei muito tempo trabalhando com os processos de capacitação, e hoje, então, faço coordenação de toda a área do Sim de Lojas, que engloba também a área de capacitações para o varejo, né, e a gente tem uma plataforma de recrutamento e seleção destinada ao varejo, né, aos associados do Sim de Lojas. Sim, Sim de Vagas, né, Sheila? Depois você vai contar um pouquinho para nós como é que funciona o Sim de Vagas. Então, olhar um pouquinho para o varejo, né, que tem crescendo agora nesses últimos dias, nessas últimas semanas, eu acho que de outubro para cá, as vagas vêm aumentando na parte de serviços, enfim, no comércio, e até um novo jeito de trabalhar, porque o digital vem nos trazendo possibilidades, tanto que nós estamos aqui hoje fazendo papo de RH, através aí dessa plataforma, no Facebook, no Instagram.
também. Então, o que eu quero trazer para vocês, que é um novo jeito de se reinventar, de trabalhar a área de recursos humanos, e principalmente recrutamento e seleção. Eu tenho ouvido muito das pessoas que eu convivo, dos clientes, das pessoas que me procuram, que como também otimizaram a questão de fazer o recrutamento e seleção online. Eu acredito que a Ana Lúcia já tenha um pouco mais nesse sentido de estar fazendo com mais frequência, porque TI também tem isso, né, Ana? Mas que a gente também está se aperfeiçoando usando essas plataformas. Eu confesso para vocês, meninas, que o próprio papo de RH era totalmente analógico, presencial. E quando veio toda essa pandemia, não só eu, como milhares de pessoas, milhares de empresários, tiveram que fazer essa migração para o digital. E ainda, ou vamos dizer assim, eternamente entendendo as plataformas de todo o trabalho. Eu recentemente fiz um trabalho fantástico com a Lourdes e a Cris Mary Delfino, mandar um beijão para elas, que elas estão um trabalho fantástico, que é o facilitador digital. Então, também estamos criando novas oportunidades, novos jeitos de treinar, de selecionar, de se comunicar através do digital. Meninas, a pergunta para vocês, tá? Eu acho que esse para a gente poder iniciar. Como é que eu faço um recrutamento, um processo de recrutamento e seleção mais assertivo? Quando eu pego a vaga, a gente não vai entrar aqui na questão da diversidade, porque na quinta-feira a gente vai estar com o Matheus Felipe, com a Natália Elias e com a Mariana Cruz falando sobre diversidade, mas eu tive a oportunidade onde a gente está falando sobre a questão da desigualdade racial, mas dentro do processo seletivo isso entra muito. Como é que eu faço um processo seletivo mais assertivo? Como é que eu desenho uma vaga, né? A questão das competências, o que vocês acham que falta no processo de recrutamento seletivo, no processo de recrutamento e seleção? E eu diria, é possível trabalhar mais a empatia no processo seletivo? Várias perguntas, tá? Eu vou perguntando aqui, fiquem bem à vontade. Mas, assim, é só uma reflexão de como que anda os processos de recrutamento e seleção nas organizações, não só pelo candidato, não só pela empresa, mas também pelo candidato. Eu queria que vocês falassem um pouquinho das experiências de vocês, ou o que vocês têm ouvido no mercado, percebido, analisado no mercado. Lucélia, eu acho que essa questão da empatia, mais do que nunca, né, é essencial agora, né, porque a gente vive um momento totalmente diferente, né, as entrevistas são de forma online, né, então tudo mudou, né, é o novo normal, como eu costumo dizer. Então, assim, a gente ter uma escuta empática, né, no momento do recrutamento e seleção, acho que é importantíssimo, né, faz toda a diferença. Muita gente está em casa aí há muito tempo, né, lidando com ansiedade, tendo que lidar com criança em casa correndo, com pai, mãe, né, enfim. Então, assim, é um momento realmente de se ter uma escuta empática, acho que isso é essencial. E em relação às vagas ali, eu acho que quanto mais a gente descreve, né, no momento da publicação de uma vaga, quanto mais a gente esmiuça as competências técnicas, as comportamentais que a gente busca, melhor né, inclusive para o candidato se identificar, né, e a questão também do outro lado, né, do candidato, eu acho importantíssimo, ele sempre, quando vê aquela oportunidade, acha que se encaixa com ele, dá uma olhada no site da empresa, dá uma pesquisada para ver se o seu propósito e os valores dele compactuam com o valor e o propósito daquela empresa, daquele lugar. Acho que isso é essencial e facilita muito daí todo o processo seletivo para ambos os lados. Perfeito. Quem vai agora? Eu acho que... Desculpa, pode falar, Sheila, já. Como eu já iniciei, pode falar. Não, eu ia trazer que vai ao encontro do que a Raquel estava dizendo, né, da gente poder dedicar, que tem uma vaga aberta, um tempo, porque às vezes, e a gente vê isso muito no varejo, né, que existe um número grande, em alguns
alguns setores varejistas, né, vamos deixar isso muito claro, de vagas e uma urgência, e aí a área de recrutamento e seleção muitas vezes tem a necessidade de fazer as coisas rapidamente, né, e a gente não consegue dedicar o tempo necessário para um bom planejamento. Então, eu acredito que no momento que tu faz um bom planejamento, claro que não é possível tu prever tudo, né, mas gastando um pouco do teu tempo em planejamento, tu investindo um pouco do teu tempo em planejamento, e na descrição da vaga, que é o que a Raquel trouxe também, né, quanto mais a gente conseguir ser específico nessa descrição, a gente ganha tempo lá na frente, né, enquanto a gente for fazer triagem de currículo, for fazer pré-seleção, for fazer entrevista, a gente está ganhando um tempo, né, e também trazendo para a questão do varejo, isso é importante porque existe uma alta rotatividade, né, hoje dentro... O varejo sempre teve, né, Sheila, e a gente sabe que é natural isso, né? Exato, mas acho que também aí, né, Célia, tem, eu vou pegando os ganchos, assim, do que a Raquel foi falando, porque que eu acredito também, né, que tem também a questão de quanto tempo tu tem para pesquisar, né, esse candidato. Será que ele já trabalhou no varejo, ele tem experiência? Pelo que ele está te dizendo aí, ele tem uma capacidade de resiliência que tu consegue identificar previamente, né, então eu acredito que a gente dedicando um tempo a isso, não vou dizer gastando, né, vamos investindo, né? Exato, exatamente, dedicando um tempo maior ao planejamento e à descrição específica dessa vaga, né, eu acho que a gente tem que ser objetivo, o que é indispensável, o que é recomendável e o que, né, seria legal, mas se não tiver também, então acredito que investir tempo no recrutamento no né, na pré-seleção, enquanto área, internamente, faz a diferença. Certo. Eu vou de encontro com o que as gurias falaram, né? Eu acho que essa descrição que a Sheila comentou agora, dessa, né? A Raquel trouxe, né? Quanto mais descrever a vaga, quanto mais digamos, o gestor que está solicitando aquela vaga fizer a descrição dela, vai facilitar, né, no recrutamento e seleção, mas essa questão de priorizar, né, as skills, né, as competências também nos ajuda muito. Eu acho que vai de encontro, assim, essas duas questões. Uma vaga bem descrita, mas também com as prioridades, porque a gente sabe que a gente nunca vai encontrar o candidato com todas as, né, toda aquela descrição. E às vezes até o candidato também fica muito, digamos, não acaba não se candidatando para aquela vaga, né? Porque, olha só, eles querem tudo isso e eu não tenho todas essas competências, eu não tenho todos esses conhecimentos. Mas a gente tendo essa flexibilidade, digamos, né? Não, essas são as prioritárias, essas são as skills que a gente consegue abrir mão. Então, eu acho que facilita para os dois lados. Acho que também tem algumas questões que são bem importantes trazer, né? Bem essa descrição de competências comportamentais e técnicas, e o que se pode negociar, flexibilidade. Olha, eu não vou encontrar alguém com todas essas competências, ou a pessoa vai ser um pouco melhor, ou ela vai desenvolver um pouco mais algumas competências e não vai desenvolver outras. O que eu quero investir? Como é que esse candidato se comportou? E aí é importante trazer também como é que está o comportamento desses candidatos para dentro do processo seletivo. Eu vou mexer com a Ana primeiro, tá? Antes de falar, a gente falou do varejo, né? Da rotatividade, da questão de fazer um processo seletivo mais rápido, às vezes com volume e tal. Mas, por outro lado, a gente tem algumas áreas que estão super aquecidas. Saúde, educação, logística, teleatendimento e TI. E aí, Ana, a pergunta vai para ti, porque todo mundo mexe, né? Que desenvolvedor é mais difícil de contratar, que tem cargos dentro da TI que os intocáveis, né? É muito desafiador, que tu pode oferecer o mundo, mas a pessoa, como tem muita oportunidade, a pessoa escolhe muito, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho as dificuldades que tem no processo seletivo na área de TI,
para trazer talentos para dentro da empresa. Sim, é bem essa visão, né? É bem o que a gente vê assim, no dia a dia. E ainda mais agora com essa questão, né, com essa transformação que aconteceu digital devido à pandemia. Então, muitas empresas tiveram que, os serviços que não eram digitais começaram a ser digitais, muito e-commerce, né? Lojas que não eram, que só tinham físico e agora passaram a ser digitais, ou lojas que tinham também, já tinha a e-commerce, mas investiu muito mais, né? Tá dando muito mais opções de compras online. Então, esses profissionais, eles estão com uma alta demanda, né? Eles têm muitas oportunidades, apareceram muitas vagas. Então, realmente, os profissionais de TI é mais difícil a abordagem, a gente tem que conquistar realmente, tem que ser um namoro, a gente tem que namorar primeiro, para depois noivar, para depois casar. É assim. Tem todo um processo. Todo um processo. Tudo certo, e ele desiste. Não, acho melhor eu ficar na outra empreza. Aí chega a ex, né? A ex busca, a ex... Então a gente brinca, né? Aí, né, digamos, na empresa atual, flerta contigo, mas volta para a atual, então acontece. A gente fica triste, mas isso mostra muito, a gente tem que ter muita resiliência. O profissional de RH na área de TI tem que ter muita resiliência, porque acontece da gente achar um candidato perfeito para aquela vaga e ele, às vezes, ele nem é entrevistado pelo nosso cliente, porque já veio uma concorrente e já apresentou um outro profissional, acontece, né? Ou, às vezes, a gente achou aquele candidato muito bom, mas aí faltou alguma questão técnica e ele não é aprovado, né? Ou ele desiste e continua na empresa que está. Então, acontece várias questões que tu acaba te frustrando, né? Mas então a gente tem que entender que aquilo ali que aconteceu, bola para frente, vamos em busca de outro. E a questão da resiliência tem que ser uma competência que bem desenvolvida, digamos assim. Sim. Sheila, fala para nós, assim, no varejo a gente tem essa questão da rotatividade, mas também tem um volume maior. O que tu acredita, o que tu está visualizando, o que tu tem conversado com as pessoas dentro da área de varejo, que seja a maior dificuldade no processo seletivo de trazer da contratação, de trazer ou manter esse colaborador dentro da organização? O que tu tem assim percebido? O que as pessoas têm trazido das empresas, né? Os donos de empresas têm trazido para o Sim de Lojas? Então, como o varejo, ele não, os requisitos técnicos deles, digamos assim, ou de formação, eles não são tão elevados ou eles não são tantos, muitas vezes isso confunde-se com nenhuma qualificação, né? Então, a gente tem que desmistificar que para trabalhar no varejo eu não preciso me qualificar. Não, hoje não é mais assim. Em qualquer área que tu vai, né, trabalhar, ou claro que a gente entende que, né, a área da Ana, a área da Raquel são áreas mais especializadas, mais especialistas. Para trabalhar no varejo tu não precisa ser um especialista, mas por outro lado significa que tu não precisa ter qualificação nenhuma, né? Então, as pessoas, elas precisam se identificar com o varejo. Acontece muito isso, né? Eu não tenho para onde ir, vou para o varejo. E esse cenário hoje, principalmente, eu acho que com essa questão do aquecimento das vendas digital, como a gente diz, né? Que a gente precisa combinar o digital com o físico, porque o físico está aí, não vai acabar, né? De realidade, a gente tem visto isso, é que sim, eu preciso buscar me qualificar, e se não for tecnicamente, eu preciso buscar uma qualificação que seja comportamental, eu preciso aprender a atender o cliente, eu preciso ter empatia, né, Luciana? A gente estava falando da questão da empatia antes, mas é de eu poder me colocar também no lugar do meu cliente. Obviamente que eu não preciso conhecer profundamente, né, o meu cliente, coisa, mas eu preciso entender o que ele está querendo, né, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou atender, né, essa pessoa. Então, acho que são competências
comportamentais que precisam ser desenvolvidas, sim, para qualificar o atendimento do varejo, né? Porque é isso que vai refletir lá na frente na venda, né? É isso que vai refletir nos resultados, é isso que vai refletir nas metas. Então, a gente poder ter seriedade, né? Quando a gente vai buscar uma vaga e poder estar entendendo que, bom, eu vou precisar atingir metas, eu vou precisar ter disponibilidade de horário, eu vou precisar me comprometer, eu vou precisar me apresentar adequadamente, e aqui não significa que eu tenho que ser formal ou qualquer coisa, é de acordo com o perfil da empresa ou da loja, né, do segmento que eu for atuar. Então, eu te diria que talvez a principal dificuldade hoje seja essa questão ainda da baixa qualificação. Tu foste muito assertiva em trazer a questão da qualificação, né, porque o grande, inclusive tem uma pesquisa que já fizeram, se eu não me engano, uns 5 anos atrás, que o brasileiro ficou lá não ficou entre os 10 em atendimento, ficou, acho que se eu não me engano, penúltimo, enfim, em atendimento, em acolhimento de vendas. Então, assim, se nada der certo, se não conseguir nada, eu vou para a área de vendas, eu vou para o varejo. E, na verdade, você tem que se apaixonar. Vendas é uma paixão. Se a gente não sabe vender, a gente não passa fome. Se a gente não sabe vender, a gente passa fome. Se a gente sabe vender, a gente ganha mercado e ganha. Porque tudo é vendas, né? O que a gente está fazendo aqui no Papo de RH é vendas, é trazer o projeto Papo de RH e trazer vocês para a gente estar discutindo. Quando você faz um processo seletivo, você está vendendo uma vaga para um candidato, né? E tudo é um projeto que você precisa vender. Na faculdade não se ensina a vender. Deveria ter uma cadeira, uma disciplina sobre vendas, porque vendas faz parte. E se a gente for analisar, vendas é relacionamento, relacionamento é comunicação, e comunicação é preparação. Então, se eu não me preparo, se eu não estudo um produto, como é que eu vou vender ele? E aí, claro, se tu traz esse olhar para dentro da TI, que eu preciso de alguém técnico, que estude, que desenvolva uma programação, eu preciso contratar profissionais para a área de advocacia, seja para cobrança, que entenda do negócio, seja um advogado, enfim, ou outros profissionais para compor o time dentro do escritório, porque a gente sabe, né, Raquel, que dentro do time de um escritório de advocacia eu tenho N profissionais, não só advogados para tocar o negócio. Então, é muito interessante que tu trouxe a questão de qualificação, porque não tem uma área melhor que a outra ou uma área mais importante que a outra. Se você não tem cliente, se você não sabe vender, se você não sabe atender, você não tem nada. Ou seja meu cliente interno, ou seja meu cliente externo. Então, esse cuidado para que as pessoas parem um pouco e reflitam sobre o que é vendas, não é propriamente dito eu estar lá dentro de uma loja física ou no digital vendendo um produto. Eu estar aqui conversando com vocês e estar vendendo uma ideia, um sonho, ou trazendo novos horizontes, enfim, é um olhar diferente. Então, tem que desmistificar um pouquinho essa questão da venda, e que se nada der certo, eu vou trabalhar com vendas. Eu ouvi muito isso na faculdade de administração, sou formada administradora, em administração de empresas pelo IPA, e aí todo mundo me dizia isso, então tu fez administração porque, não tentou todas as outras profissões e não conseguiu. Não, eu fiz administração porque eu quis e eu gosto da minha profissão, admiro a minha profissão, sou apaixonada pelaquilo que eu faço. Então a gente tem que tirar um pouquinho, Sheila, tu foste muito assertiva em trazer isso, que o varejo, é menor o seu trabalho, que o seu trabalho não precisa de qualificação para a área de vendas, para a área de atendimento. Para mim, é o contrário. O que a gente tem visto de péssimos atendimentos, de pessoas que não estão felizes naquilo que fazem, e essa pandemia mostrou muito isso, né? Então, separou muitas pessoas nesse sentido. E aí a Raquel vai nos trazer, Raquel, como é que é trabalhar tudo isso dentro de um escritório de advocacia. Tem diferença, não tem diferença? Traz para nós um pouquinho esse teu olhar. Pegando um pouquinho o gancho ali do que vocês estavam falando antes também, sobre vendas, né? Que seria, no mundo ideal, né, na faculdade, ter uma cadeira que ensinasse, sei lá, gestão de vendas, gestão comercial, alguma coisa do tipo.
eu também sempre digo que seria interessante qualquer curso ter uma cadeira de gestão de pessoas, né? Porque o meu advogado hoje, júnior, que entra no escritório, um dia ele vai assumir uma posição de liderança, né? Ele vai galgar isso, né? Então ele tem que ter um preparo. Então hoje muitos cursos, a maioria das faculdades não preparam os profissionais para isso. As pessoas têm que buscar uma qualificação fora, né? Como a Sheila disse, e isso é importantíssimo, né? Existe aquela máxima de RH, né? Que a gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento, né? Isso é uma grande verdade, né? Então, principalmente na liderança, a gente vê em todos os nichos, a gente vê muitas pessoas despreparadas assumindo cargos de liderança, né? Então, isso é bem complicado. Mas, voltando para o mundo jurídico, né? É um desafio, sim, porque a gente trabalha não só com advogados, né? Existem, no meu escritório atual, é uma Lautec, né? Então, a gente trabalha aí com tecnologia própria, né? Nós temos ali profissionais, desde advogados, contadores, administradores, são vários nichos realmente, né? RP, marketing. Então, assim, conciliar tudo isso às vezes não é fácil mesmo, né? Mas a partir do momento que a gente tem os jobs bem estruturados, bem desenhados, e a gente busca, né, esses perfis para vir compor o time, facilita muito, né, grandemente. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Lucélia. Respondeu sim, ótimo. Meninas, então eu quero falar aqui para quem está nos assistindo, né, e quem quiser nos mandar perguntas, fazer perguntas, fiquem à vontade. Hoje a gente tem esse movimento de demissões, de redução de vagas, né? E as pessoas estão buscando oportunidade de recolocação no mercado de trabalho. Ou, eu vou dizer muito bem para vocês, ou as pessoas estão pensando em recolocação, na mudança. Essa pandemia mexeu muito com todos nós. Então, eu comecei a trabalhar muito mais o autoconhecimento daquilo que eu faço, daquilo que eu quero. A Raquel, tu trouxe bem essa questão de estudar, qual é a empresa que faz sentido. Quando a gente fala lá de missão, visão e valores das empresas, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais são os meus valores, aonde eu me encaixo, e o que eu quero fazer, o que eu faço de melhor. Então, essa pandemia, além das demissões que aconteceram, está acontecendo, né? Esse processo de penso, assim, de carreira, de ou eu volto para a CLT, ou eu abro um negócio, ou o que agora eu faço depois que eu fiquei 15 anos numa empresa, 20 anos numa empresa e fui demitido. Então, esse repensar de carreira, ele está muito forte. E eu queria ouvir vocês, assim, as três me disseram que entraram, a Sheila entrou um pouquinho antes da pandemia, a Ana entrou na pandemia e a Raquel na pandemia. Como é que está essa questão de recolocação e o que vocês diriam para as pessoas que estão na busca de uma oportunidade ou que realmente querem mudar, talvez, ou de carreira ou de empresa? Queria ouvir vocês. Fica aleatório aí, fiquem à vontade. Eu diria calma, Lucélia, sabe? Parece até, né, uma coisa... não, mas calma no sentido, assim, da gente poder trabalhar um pouquinho o autoconhecimento, né, antes da tomada de decisão. Eu acho que essa é uma tomada de decisão bem importante, ela não pode ser uma tomada de decisão de momento, né, porque nós estamos todos vivendo um momento em que estamos todos muito sensíveis, né, em que estamos todos, ou a grande maioria, repensando a sua vida, né, e não só a sua vida profissional, a sua vida pessoal também, né, a gente foi obrigada a passar aí por momentos que a gente nunca imaginava que iria passar, né, então eu acho que acima de tudo a gente precisa ter calma, a gente precisa buscar o autoconhecimento, precisa buscar ajuda, né, para fazer, para desenvolver esse processo, né, que ele possa ser desenvolvido com ajuda, né, acho que isso é bem importante, é que a gente não fala apenas de ajuda profissional, mas é também disso um pouquinho, sabe? Vou olhar para o mercado, vou conhecer aquilo no que eu estou querendo me inserir, é isso mesmo, tem fit, né, a questão que a gente estava falando antes, casa com
os valores, não casa, sabe? Então, acho que não são decisões que neste momento elas precisam, quando se fala de repensar a carreira ou, né, ou qualquer coisa de decidir uma mudança de caminho, sim, que não são decisões que nesse momento elas precisam ser para ontem, né, porque elas podem ser decisões erradas. Então, acho que a gente tem que buscar o máximo de recursos, não para ter certeza absoluta, porque a gente sempre pode mudar ali na frente, né, mas que esse processo seja o menos dolorido possível, né, porque a gente já passou aí por muitas dores nesses últimos momentos, né, e que ele possa corresponder ao máximo às nossas expectativas, porque a gente sabe que existe uma realidade muito grande entre o que é a expectativa e o que está posto, né, então, se a gente puder estudar de novo, né, o que nós realmente estamos querendo, se a gente puder olhar para dentro, se a gente puder buscar ajuda de pessoas que estão no mercado, de pessoas que fazem algum tipo de mentoria, de pessoas que têm experiência nesse processo. Sim. Né? Então, acho que eu diria, calma, gente, vamos com calma, vamos passo a passo, para aí sim ter uma tomada de decisão que é bem importante. Tá certo. Não sei se faz sentido. Faz sentido. Eu dando faz bastante sentido o que a Sheila falou, e também eu acredito também no autoconhecimento, né, e depois dessa definição, né, depois que tu já definiu, depois que tu já estudou, ou que tu procurou algum profissional, que tu já definiu, eu acho que muita pesquisa, né, para não acontecer o que a Sheila acabou de falar, essa questão da decepção, ou, né, da frustração. Então, pesquisar muito sobre o mercado, né, que surgiu o interesse, conversar com pessoas da área, né, os profissionais, eles são abertos, sim, principalmente no LinkedIn, ali é uma rede, o LinkedIn não é uma rede social, então dá para trocar ideias ali com profissionais que já estão inseridos na área, então chama alguém, conversa, pergunta tira dúvidas, né, para ver se realmente aquilo que tu está imaginando sobre aquela área é a realidade, né? Eu fiz isso, né, na minha transição. Na verdade, eu não fiz a transição ali de recrutamento e seleção de uma empresa mais corporativa, né, num segmento de um agente integrador, e agora na área de TI. Então, antes de entrar na área de TI, eu me encantei, sim, ali pela questão do Tech Recruiter. Eu estava em casa, estava estudando, estava licença maternidade estendida, que eu brinco, sim, né? Então, depois da minha licença maternidade, fiquei um pouquinho mais em casa. E aí, quando eu fui retomar o mercado, eu vi que a área de tecnologia, ela estava sempre né, crescendo, e a área de TI, né, do recrutamento em TI estava muito, né, aquecido. Então, comecei a pesquisar, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas ali pelo LinkedIn mesmo, profissionais que já estavam na área, foram super atenciosos, me falaram, né, o que eu poderia estudar. Eu também, eu tinha um hábito, né, de entrar nos perfis dos profissionais, sim, de TI, de RH, né, mas voltados para TI, e ver as skills, ali, ver as competências, né, o que aquele profissional precisava ter para estar trabalhando nessa área, e eu buscava essas informações e pesquisava, estudava aquelas informações ali, né, coisas que eu não conhecia, ou que o mercado estava muito em transição, muito, digamos, eu fiz toda a minha graduação em gestão de recursos humanos, depois eu fiz a pós em psicologia organizacional, mas tinha informações ali, tinha conteúdos como metodologias ágeis, né, que eram coisas que eu não conhecia, não vi na faculdade, não vi na pós, e eu fui pesquisar, fui autodidata, né, fui pesquisando, fui buscando na internet mesmo, conteúdo sobre o assunto, vídeos sobre o assunto, para quando surgisse uma oportunidade na área de TI, eu já tivesse, né, pelo menos o conhecimento teórico daquelas competências que seriam necessárias. Então, sugestão, assim, seria, então, pesquisem bastante a área que vocês têm interesse, né, para recolocação, né, vão atrás de profissionais que já estão inseridos nessa área. Então, acho que a minha dica seria essa. Que legal, Ana. Olha, que bom trazer isso, Ana Lúcia, trazendo essa experiência de como fazer, né,
a transição de carreira, mesmo que tu esteja de uma atividade para outra, de um segmento para outro, Isso, né? foi no mesmo, Porque, né, na mesma área, porque mas mesmo a gente sabe que a gente sabe que a área de recursos humanos tem ali suas particularidades e trabalhar com TI é muito diferente. Não que seja mais ou menos desafiador para fazer recrutamento e seleção para o varejo ou para a área de advocacia, mas a gente sabe da dificuldade, os termos técnicos, as particularidades que tem a área de TI. Então, fazer essa transição é bem desafiadora mesmo, né? Então, que boa essas dicas que tu está nos trazendo. Ser curioso, já começa por aí, né? Vamos ter curiosidade daquilo que despertou a vontade de fazer a transição de carreira. Eu sou oriunda da área comercial, fiz transição de carreira para RH. A área comercial nunca vai sair de mim, eu sou apaixonada porque fala de negócios, né? E hoje o que eu tenho de projetos acaba me ajudando nisso, mas eu também tenho toda uma qualificação, toda uma preparação na área de recursos humanos. Então, uma coisa une a outra. E como a Sheila e a Raquel também trouxeram, todo gestor ou todas as pessoas que queiram trabalhar a gestão deveriam ter uma disciplina de gestão de pessoas, de liderança e de desenvolvimento dentro da faculdade, assim como de vendas. Então, são duas áreas que são fundamentais que a gente precisa entender. E, Raquel, me conta, como é que foi essas questões aí? O que tu diria? Eu concordo muito com o que as gurias trouxeram, né? Eu acho que o primeiro passo para qualquer profissional, seja em transição de carreira ou não, é o autoconhecimento, né? Se ter consciência, né, dos seus limites, dos seus gaps para trabalhar, né, os pontos de melhoria, potencializar as suas qualidades, né? E realmente ser um profissional diferenciado. Eu acho que hoje as empresas buscam isso, profissionais diferenciados no mercado de trabalho, né? E quem tem a oportunidade de fazer alguma consultoria, mentoria, um coaching numa transição de carreira é o ideal. Mas como a Ana trouxe, muito bem colocado, Ana, o LinkedIn é uma ferramenta incrível, né? Ali tu pode tentar conversar, sondar profissionais, né, de outras áreas, né, da área que tu tem interesse, seguir empresas do nicho. É uma ferramenta riquíssima, gratuita, né, que pode te proporcionar ali, às vezes a gente, né, ainda mais agora, época de pandemia, o pessoal segurando a grana, né, às vezes investir não é o momento. Poxa, procura profissionais ali que falam sobre, né, transição de carreira, podem te dar dicas, profissionais do próprio nicho de atuação que tu pretende ir, né, essa é uma dica, olha, de ouro. Esse é o pulo do gato, hashtag fica a dica. Legal, a gente está recebendo aqui alguns comentários, algumas perguntas. É verdade. Então, quem quiser fazer perguntas para as meninas, pode participar, mandem aqui para a gente. Então, quero aqui mandar uma boa noite aqui para Karen Letícia, que está aqui conosco, Ana Cláudia Peixoto, Cristiano Saldanha. Aqui a gente tem, a Cassiane está dizendo, excelente, Raquel. Cassiane é o nome da minha prima, hein? Olha só. A Gabriela está perguntando, alguma dica para quem vai começar a estagiar na área de recrutamento e seleção técnico? Na área de TI, Ana, alguma dica? Eu acredito que estudar as tecnologias, lógico que tu não vai programar, não vai sair programando, não vai precisar ter conhecimento de colocar a mão na massa mesmo, não precisa, eu acredito, né? Eu acho que o conhecimento teórico já te ajuda. Então, pesquisa sobre vídeos no YouTube, tem bastante, tem canais, tem podcasts, né? Uma dica que quando eu cheguei na área de TI, as minhas colegas que me receberam super bem me deram essa dica, né? Então eu escutava podcasts e vídeos no YouTube falando sobre uma tecnologia. Todo dia escolhe uma, né? Digamos, tu ouviu aquelas palavrinhas ali, falaram Java, o que é Java? Coloca lá no Google ou busca um vídeo sobre Java, C++, aí qual é a diferença? Daí como assim vai indo, quando tu vê, tu já pelo menos uma ideia, né, o que é front, o que é back, sabe? Essas questões assim que vão ser necessárias depois para o teu dia a dia ali na área de TI.
Então, a minha dica seria, então, estudar as tecnologias. Tu não vai sair um profissional de TI, tu não, né? Mas tu tem que ter um pouquinho desse conhecimento. Tem que fazer uma preparação, né? Porque dentro do processo seletivo, se algum candidato faz alguma pergunta que você não entende, se ele já tem outras opções de outras ofertas de trabalho, provavelmente a gente já perdeu aquele candidato, né? Sim. Então... E eles são meio exigentes, né? Mas é bem fácil. Os candidatos, eles gostam também, eles gostam de ensinar, sabe? Eles gostam de mostrar que eles têm esse conhecimento, é legal. Então, tenta... nesse bate-papo, né? Porque hoje em dia as entrevistas são bate-papos, né? Não tem mais aquela questão, aquela pressão, aquela pressão, né? Então, eu acho que os candidatos também são super abertos a te ensinar, a te mostrar quais são as skills que eles têm conhecimento, as competências ali que eles têm os conhecimentos. Então, tentar absorver muito desses profissionais que eles vão te ajudar, com certeza. Perfeito. Gabriela, eu espero que a Ana Lúcia tenha respondido aí as suas dúvidas. Mariana Cruz está conosco, está perguntando, transição de carreira, como o RH enxerga um profissional que inicia uma transição de carreira aos 40 anos? Quem responde essa? Eu acho que o mercado está cada vez mais aberto, né? A gente tem aí a questão da diversidade, né? Acho que isso inclui aí o pessoal mais experiente, vamos dizer assim, mais velho nunca, né? Mais experiente. Inclusive, tem empresas que eu sigo no LinkedIn, que eu acompanho, que eu vejo que tem projetos para a terceira idade, né? Para o pessoal mais experiente. E eu acho isso maravilhoso, porque são profissionais, talvez, que não dominem tanto as novas tecnologias, que hoje é uma habilidade que é necessária, né, em diversos ramos, na maioria, mas eles têm uma bagagem, né, eles trazem uma experiência para compartilhar aí com essas novas gerações, né, que eu acho que super vale mesclar times, né, acho que é bem legal, bem importante, né, não são todas as empresas que têm esse olhar, né, realmente, talvez por segmentação, por nicho, talvez em algumas fique mais difícil, em função da tecnologia mesmo, né? Mas eu acho super saudável e muito legal, assim, poder mesclar os times. Gente, eu fiquei horrorizada, né? Porque eu tô me sentindo velha já. A Mariana tá falando depois de 40. Eu tô com 42, eu tô assim me sentindo, né? Tipo, tô fora do mercado. Não, eu tô brincando, mas a gente sabe a gente sabe dos desafios, né, Sheila? A gente sabe dos desafios para quem está acima de 40 anos. E aí eu também vou te passar a palavra, Sheila, mas eu queria, nesse momento, também aproveitar que a gente vai ter, não tem como, tá? A tendência é a trabalhar esse mindset, a trabalhar essa flexibilização, esse olhar por competência e não por idade, né? Está aí a área de diversidade que as empresas estão fomentando. Vou mandar um beijo aqui para a Mônica Riffel, que tem um projeto lindo, que é o Maturilab, que é o acima de 50 a mais. Então, a gente vai ter que começar a olhar de uma forma diferente, porque é contraditório. A gente olha para o jovem, com 16 para 17 anos, ele não tem mais experiência, ele não tem uma vivência, ele tem diversas opções, que no meu tempo não tinha e que hoje tem, tu fica mais confuso, tu não sabe o que tu vai seguir, e aí você quer exigir experiência dele ou você quer questioná-lo que ele tem uma decisão de que realmente aquela carreira vai ser eterna para ele, que também já não existe mais. E aí você pega um profissional de 40 ou a mais de 40 anos que você acha que também está fora do mercado. Então, a gente vai começar a repensar. É um penso diferente, porque eu preciso também entender o que a empresa quer, qual é o papel dessa empresa, qual é o propósito dessa empresa e por que eu estou limitando tanto as pessoas na idade e não na sua capacidade, que são coisas muito diferentes. Então, é um repenso para a área de RH, que é uma área mediadora, que é uma área que conecta as outras áreas dentro da empresa, é um repenso para as lideranças e principalmente para o negócio.
O que essa empresa, que sentido faz essa empresa? Qual é a responsabilidade social? Porque o trabalho é uma responsabilidade social. E o que essa empresa hoje está oferecendo? Então, é um pensar, né? E eu adorei a pergunta, Mariana, que tu fizeste, porque eu penso, ou eu tenho 16 para 17 e eu não tenho experiência e também não consigo me inserir no mercado de trabalho, ou eu tenho mais de 40 anos e estou fora do trabalho porque tenho muita experiência ou porque não sirvo mais, sabe? Então, é um repensar nisso, é um outro olhar para o mercado de trabalho, a gente vai ter que tirar os preconceitos e fazer acontecer de uma forma diferente. Sheila, traz para nós, assim, porque estamos na mesma linha, né? Mais de 40 aqui, então... Ai, não, eu acho que é muito nessa linha do que tu vem dizendo, a gente buscar o equilíbrio, né? A gente buscar o equilíbrio, entender as competências que são necessárias para o desenvolvimento daquela empresa, para que a gente possa alcançar os objetivos, né? Enfim, e não olhar, não só para a idade, né, Lu? Eu acho que hoje a gente tem diversas coisas, o que tu disse, a gente vai estar conversando a respeito disso, eu não, vocês, com outros convidados, né, mas aqui nesse mesmo espaço, com pessoas que são especialistas nisso e podem falar melhor a respeito, mas acho que a gente precisa focar nisso, em buscar um equilíbrio entre as partes, né, porque assim como se o 16, 17 não tem a mesma experiência, talvez ele tenha a energia que, né, a pessoa de 50 a mais, vamos supor, talvez, tá, gente, talvez, não é uma afirmação e não é uma verdade absoluta, né, mas é muito no sentido de trazer um exemplo de como é que a gente consegue equilibrar esses dois mundos, e eles vivem muito bem juntos, né, Luciane, a gente sabe disso, a gente precisa se despir dos nossos preconceitos, porque sim, a gente consegue conviver em comunidade todos juntos em prol de um mesmo objetivo, então acho que é isso mesmo. Na verdade, é o que a gente mais cresce como pessoa e como profissional, quando a gente está nessa diversidade, com pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, que têm culturas diferentes, né? A gente precisa parar um pouquinho com esse discurso que todo mundo é igual, que somos iguais. E eu acho, assim, Lucélia, que os profissionais de RH vão ter que se acostumar com isso, porque cada vez mais as pessoas, né, vão chegar, digamos, aos 40, vão repensar, ou não só repensar, mas, assim, bom, até aqui eu fui esse profissional. Hoje a gente tem várias opções. Eu sempre quis trabalhar com, digamos, com arte, com TI, ou com arte e com culinária, ou, né, com administração e com jurídico. Então, as pessoas, hoje em dia, a gente tem muitas opções, muitas variedades, muitas possibilidades. Então, isso vai ser cada vez mais comum. Pessoas com várias habilidades, com várias, digamos, formações, 2 formações em áreas diferentes. Então, isso vai ser cada vez mais comum. Então, eu acho que a gente vai ter que abrir os olhos e realmente, como as gurias falaram, se despir dos preconceitos, porque a gente está caminhando para esse cenário mesmo. A nossa própria área, né? Os nossos próprios profissionais de recursos humanos, né? A gente não precisa só contratar psicólogos, só administradores, só... Na nossa área de recursos humanos, nosso time, a gente precisa ter um jornalista, a gente precisa ter um advogado, a gente precisa ter um especialista em comunicação, um RP, a gente precisa ter um administrador, um psicólogo, a gente precisa ter todas as profissões, né? Todos os profissionais para agregarem o time, para que a gente possa também ser mais assertivo em tudo o que a gente faz. E também olhar para essas pessoas com maior vivência como uma mentoria, como um apoio, como trazer esses jovens que talvez não tenham a prática, mas têm a teoria, a facilidade de fazer rápido, essa conexão. E esse é o papel da área de recursos humanos, de conectar, de mediar essas pessoas e entender o cenário e principalmente o negócio, onde essas pessoas são inseridas e elas são mais assertivas. É isso, Raquel? É isso, não, eu ia falar para vocês que é uma tendência, né? Essa diversidade agora é uma tendência, né? Claro, cabe à empresa aderir ou não, depende muito do seu propósito, né? Do que ela quer transmitir, do que ela quer levar para a sociedade, mas com certeza os profissionais de RH cada vez mais têm que se imbuir, né? Se apropriar desse assunto,
né? Para a gente que tem a formação na área, eu também sou formada em gestão de recursos humanos, com pós em gestão de pessoas, então isso já é mais natural para a gente, vamos dizer assim, esse olhar, né? Mas realmente é uma tendência. Perfeito. Deixa eu pegar aqui as pessoas. Não entendi, Sheila, desculpa, eu te cortei. Não, eu disse que bom que é uma tendência. Tu sabe, Gurias, que eu acho que eu até trazendo para a Raquel, não sei se é uma tendência. Eu estou acreditando, e aí reforçando o que a Raquel tá trazendo, que ela foi muito assertiva na fala, eu tô pensando que não tem mais espaço. Se tornou, não queria falar a palavra, mas se tornou uma obrigação. Até porque os próprios colaboradores também estão questionando isso, né? O seu espaço dentro da organização. Quando a gente começa a falar de experiência do colaborador dentro das organizações, se lá na contratação do Google o profissional dura no máximo 2 anos, que é uma empresa dos sonhos de todo profissional, então eu não tenho mais tanto tempo dentro das organizações. Eu tenho o tempo que esse profissional ficar dentro de uma organização, que ele tenha uma experiência positiva, né? E que ele possa ter agregado num projeto, numa ideia, para poder ir para uma outra organização que tem uma cultura diferente. Já começa por aí. E é importante também trazer na fala, porque quando a gente ouve vocês, cada uma tem vem de uma atividade diferente ou vem de um segmento diferente. Eu sei que a Sheila vem da educação para um sindicato. A Ana saiu dos serviços a Ana Lúcia saiu dos serviços para TI, Raquel já tem uma outra vivência em outras áreas também. Então, a gente também tem um penso diferente, né? Em que a gente passa por culturas diferentes e isso também agrega no nosso conhecimento. Então, já não é mais o tempo de casa, as culturas elas de empresas são diferentes, isso que nos traz experiência, e ninguém mais quer ficar a vida toda numa só atividade ou numa só empresa, vamos imaginar assim. E eu não estou dizendo que é ruim trabalhar naquela empresa. As pessoas querem experiência, querem vivências diferentes, sentimentos diferentes. E quando você está fazendo uma transição de carreira, até trazendo isso para a importância, é trazer o que você aprendeu em outras áreas para que possa contribuir nessa. Eu sou formada em técnica em enfermagem, eu queria ser socorrista da SAMU, então trabalhei em hospitais, enfim. O que eu aprendi como técnica em enfermagem? Quais são as competências que eu desenvolvi? O que eu posso dizer hoje que essa experiência me trouxe, que eu posso agregar dentro dessa organização? Então, é um penso bem diferente mesmo, seja como profissional, eu como profissional, e vocês falaram muito de autoconhecimento, e eu bato muito nisso, mas também seja a empresa, o olhar mais amplo, mais acolhedor, mais empático nesse profissional para trazer resultado. Vou trazer aqui as pessoas que estão participando conosco. Aqui o Leonardo Souza, querido, seja bem-vindo, obrigada, dizendo aqui, está acompanhando, que é uma live excelente, conteúdo de qualidade, parabéns, meninas. A Kelly Bueno está dizendo boa noite, Ana Lúcia, adorei a tua dica. A Ciomara está falando aqui excelente sobre o autoconhecimento, Sheila. Gabriela disse que ok, que adorou. O Cristiano disse que as dicas foram maravilhosas. A Rosângela está dizendo aqui parabéns pelo conhecimento compartilhado. O Fábio aqui também está participando. E a Leandra está perguntando, gurias, primeiro parabéns pelas contribuições, gostaria de ver com vocês como fazem nos casos em que seus gestores, solicitantes de vagas, somente querem levar em conta o currículo, desprezando e dizendo serem desnecessárias as entrevistas. Alguém já teve essa vivência, essa experiência? Eu não tive ainda, tá, Leandra? Mas eu acho que é importante. Alguém já teve essa experiência? Quem quer contribuir? Tá todo mundo com o microfone fechado, tá? Fiquei um pouco chocada, confesso. Fiquei um pouco chocada com a colocação, com a pergunta. Estou pensando aqui. Eu também e eu defendo muito o outro lado, né? Eu acho que o currículo é muito importante, falando da importância de um currículo, né? Um documento bem formatado, um visual leve, atrativo, 2 páginas no máximo, pessoal, não venham com 5 páginas, né? Resumidamente ali, mas
super objetivo. Exato, mas sem deixar passar nenhuma experiência importante, descreve melhor, de repente, no LinkedIn, porque o recrutador vai olhar lá. Mas voltando, eu acho importantíssimo as percepções da gente na entrevista, né? Eu costumo dizer que a entrevista começa quando eu ligo para o candidato para agendar, né, uma conversa com ele. Então, assim, tem coisas que o papel, o documento, e tu analisando, pesquisando esse candidato aí no LinkedIn, no Facebook, não vai te dar, né? Não vai te dar a mesma percepção da conversa do olho no olho, né? Então, eu acho que essa parte da entrevista, né? A gente faz toda uma triagem de currículo, o currículo é só para triar, porque tu vai avaliar e conhecer mesmo durante a entrevista, e dependendo da oportunidade, mais um teste, inclusive, de conhecimento, né, técnico, e para daí, sim, ir para uma decisão. Somente o currículo não embasa, né? Até porque, infelizmente, muitos candidatos colocam informações, às vezes, que não são verdadeiras no currículo, né? Como é que tu vai analisar, tirar a prova dos 9 ali no momento da entrevista, né? Então, é essencial. Eu não abriria a mão, em hipótese alguma, né, de uma entrevista. Eu não tenho essa vivência também, tá, Lucélia? Então, não sei te responder, porque concordo com tudo que a Raquel trouxe até aqui, né? A gente costuma dizer e ouve muito por aí, o papel aceita tudo, né? Eu acho que não só o processo da entrevista, mas o processo como um todo, né? É ele que vai te dando os elementos, né, para que tu entenda quem é o profissional mais que se enquadra melhor, né, na vaga descrita. Então, eu realmente não sei como é selecionar só pelo currículo. Sim, mas eu fiquei bem surpresa também. Esse gestor, ele só seleciona pelo currículo, ele liga e diz para a pessoa que foi aprovada? Como é que é? Que estranho, né? Ele também não entrevista. É desafiador, olha, eu digo que até mesmo nesse momento digital, as entrevistas, elas são fundamentais. Não uma só, às vezes eu acabo fazendo uma mais rápida para entender um pouquinho o momento desse profissional, mas depois dando sequência com mais entrevistas, né? Eu diria também, e aí eu peço ajuda a vocês, na questão dos currículos. Eu quero voltar quero trazer essa questão, porque eu trabalho bastante com recolocação, hoje o meu papel, a gente tem um programa chamado Equipes Colaborativas, né, e também um programa de autonomia de carreira, e a gente trabalha muito carreira, e dentro desse programa de autonomia de carreira, de recolocação, uma das coisas que entra muito é o currículo e o LinkedIn, né, eu digo que é aquele profissional que não está no LinkedIn, ele não está cuidando da sua carreira. Então, já digo aqui para vocês que quem não está no LinkedIn está fora do mercado. Então, faça o cadastro, é uma rede social como o Facebook, como o Instagram, então faça o cadastro no LinkedIn, é um currículo online. Mas me espanta a quantidade de currículos que eu recebo com mais de 2 páginas, com erros de português, com falta de informação, com dados, documentos pessoais, CPF, RG, que não podem ser colocados, que não devem ser colocados. Foto, eu peço para vocês não coloquem foto no currículo. Teve uma onda aí há 2, 3 anos atrás que deveriam colocar foto. Então, ainda há muitas dificuldades na questão dos currículos, né? Então, eu me surpreendo um pouquinho essa questão de entrevista. Eu diria mais, o currículo, ele não revela, ele revela muita coisa desse candidato. Para mim, o currículo, ele é um espelho do candidato, e às vezes é um espelho até de autocuidado. Se eu não cuido do currículo, se eu não cuido da forma que eu envio, inclusive eu recebo os currículos que parece que são spams, né? Dentro da minha caixa, porque não tem título, não tem nenhum assunto, né? Não tem assunto, não tem nada descrito, não tem um boa tarde, não tem um bom dia, e as pessoas parecem que fazem leilões, assim. Eu sei que tem que pode estar desesperado, que há uma necessidade financeira de se manter, mas também há um bom senso como profissional, por isso que o penso na sua carreira é importante. Então, eu diria,
Eu fico surpreendida porque, para mim, a entrevista é fundamental e não uma só. Faria 2, se for necessário 3, e mais testes, para poder ser mais assertiva no processo seletivo. Quando eu faço um processo seletivo, que eu não tenho etapas, que eu não tenho definições, que eu faço por fazer, eu só estou cumprindo o protocolo para preenchimento. Porém, eu estou rasgando dinheiro, estou rasgando tempo, e de ambas as partes, seja da organização e do candidato. Esse candidato eu vou treinar, eu vou fazer todo o processo de admissão, e ele tem a tendência de não ficar na empresa. Tá? Estamos recebendo mais aqui perguntas, meninas. Qual seria a dica para um profissional que está afastado do mercado de trabalho por um tempo e não tem acesso ao conhecimento de ferramentas como o LinkedIn? Quem quer responder para o Fábio? Eu acho que o LinkedIn, ele tá... a gente fala LinkedIn e parece uma coisa muito inacessível, né? Mas hoje, qualquer smartphone, ele vem com o LinkedIn. O meu smartphone já veio, né, com o aplicativo da Microsoft. Então, o LinkedIn, tu não precisa nem baixar, mas caso, tu pode baixar o aplicativo, então tu pode ter o acesso a ele pelo celular mesmo. Tu consegue fazer o teu cadastro pelo celular. Então, assim, eu estou longe, estou afastado do LinkedIn. Mas ele está próximo, é só buscar o aplicativo, né? E ir usando. Lógico, no primeiro momento ele não é tão amigável, daqui a pouco, como tu não tem o hábito de mexer, mas vai mexendo, vai pesquisando, vai todo dia, né? Vai ali fuçando, digamos assim, buscando as possibilidades que ele vai te dar, ou também pesquisando, como eu já citei aqui, né? Joga no Google como eu faço um perfil no LinkedIn, né? Como eu formato meu LinkedIn, né? Tem várias dicas, vários sites que dão dicas, vários vídeos que dão dicas. Então, dá para buscar e ele está mais acessível, está mais perto do que a gente imagina. Seja curiosa, né? Acho que aproveitando. Seja curiosa. Aproveitando até. Exato, não tem desculpa para não ter, né? Tá aqui, tá no celular, tá na nossa mão. É muito acessível. E assim, a minha dica é investir primeiro ali no perfil. Coloca uma foto bacana, uma foto profissional, lembrando que é uma rede profissional. Não precisa colocar foto lá na praia, né? Não precisa também ser no escritório, pode ser um fundo neutro, né? Uma foto mais ajeitadinho, arrumadinho, como se tu estivesse indo trabalhar, né? Investe ali no resumo, tem uma parte no LinkedIn que diz sobre. Conta ali um pouquinho da tua carreira, da tua trajetória até então, né? Fala ali da tua formação, da tua expertise, né, da tua atuação, e depois vai preenchendo ali tem a parte de formação, tem a parte das experiências profissionais, onde tu coloca o lugar, o cargo, o tempo em que ficou, a descrição das atividades. Acho que isso é muito importante. Esse é o primeiro passo, o teu perfil no LinkedIn. E depois começa a seguir empresas que tu admira, começa a conectar com pessoas conhecidas e não conhecidas, e isso vai começar a gerar um movimento na tua plataforma do LinkedIn, né? E daqui a pouco tu tá comentando, tu tá postando, tu tá compartilhando, e isso vai gerando um movimento gigante, né? E eu sempre costumo dizer que é uma referência, o profissional ali, através do LinkedIn, ele pode reforçar, né, a sua credibilidade como profissional, sim, a sua reputação. Então, é uma plataforma incrível, volto a dizer. E só aproveitando, reforçando um pouquinho, e a questão, assim, o LinkedIn, o legal é que tu pode editar, né? Tu faz ali, tu fez o teu sobre, como a Raquel trouxe, não ficou legal, ou achou, teve uma outra ideia, agora eu já sei como fazer, olhei um profissional da minha área que eu achei legal, vou sim, fazer nos moldes, né, daquele profissional, vai lá, edita o teu perfil, né? Então tu pode editar, tu pode mudar a capa, daqui a pouquinho eu não gostei, vou mudar. Então não precisa, fiz o meu perfil, é assim, ficou estagnado, é daquele jeito, e agora o que fazer, né? Não, tu pode editar, então isso te facilita muito, né? Porque o currículo acaba a gente às vezes
imprime o currículo e ficou realmente daquele jeito, né? E o LinkedIn, ele te dá essa possibilidade de mudar e conseguir cada vez ficar mais atrativo. O currículo a gente deveria estar sempre atualizando, né, Ana? O ideal seria, né? O ideal é que está sempre atualizando. Sempre atualizando. Também, trazendo aí, organizando as informações dentro do currículo. E o LinkedIn nada mais é do que um currículo eletrônico, é digital, é um currículo digital. Ele pode ser editado? Pode. Mas ele também tem que ter esse cuidado de estar atualizando. Não é só estar no LinkedIn para criar um perfil, é participar do LinkedIn. Eu acho que ele é além de ele é um currículo virtual, mas ele é além de um currículo virtual, né? Porque geralmente as pessoas fazem, né? Eu sinto que tem esse pensamento, por isso que as pessoas não editam, elas deixam lá e não seguem as pessoas, os profissionais, como a Raquel comentou, porque acha que é aquilo estagnado, né? É um currículo virtual, então ele vai ficar ali parado. Não, segue essas pessoas, segue as empresas, comenta, né, nos artigos. Tem muito artigo, tem muito conteúdo, né, de qualidade no LinkedIn. Então, tu pode pesquisar, tu pode te qualificar pelo próprio LinkedIn, né? Então, eu acredito que essa tá sempre ali, sempre ativo na plataforma, que é uma rede social, né? Então, sempre ativo enxergar o LinkedIn como uma rede social. Acho que reforçar isso, assim, é uma rede social. Rede social, a gente precisa de interação, a gente precisa de participação. Então, eu preciso estar atualizando, eu preciso seguir. O importante, assim, a conexão do negócio do LinkedIn, ele é fantástica, porque você começa a descobrir muitas oportunidades, também pesquisar as empresas que têm vontade de trabalhar, também ver profissionais de outras áreas, trocar experiência. Então, ele te dá um mundo de possibilidades. Mesmo, o Fábio está falando que ele não tem muita aproximação com o mundo digital e tal, mesmo que tu não tenha, é uma rede social. Então, ele é autodidático, tu pode ajustar aqui. Menina, tem que ter um movimento, né? Tem que ter um movimento. E para quem não utiliza, uma dica, inicia pelo menos uma vez por semana com uma publicação, um comentário, e aí só vai aumentando. Às vezes, só no compartilhar aquele artigo, aquela vaga, algo que você achar interessante, já ajuda também. Meninas, eu quero fazer uma pergunta para vocês, já que a gente, por enquanto, não chegou mais perguntas, sobre entrevista de vagas, né? E aí eu quero olhar um pouquinho, quero trazer que vocês tragam dicas do que os candidatos podem fazer, devem fazer, e dicas do que não devem fazer, do que vocês já vivenciaram, que gente, não façam isso, não tenham esse comportamento, pense no processo seletivo, porque hoje, como nós estamos com muita procura e pouca demanda de vagas, eu tenho milhares de profissionais buscando recolocação devido a tudo que a gente está passando, devido a próprias demissões em massa nas empresas, várias coisas que nós estamos passando. E alguns profissionais também estão querendo trocar de empresa ou fazer transição de carreira. Então, eu queria ouvir de vocês, porque a entrevista, seja ela digital, que a maioria está sendo digital, ou seja ela presencial, ela requer alguns, por mais que seja um bate-papo, como estamos fazendo aqui, ela requer também algumas coisas básicas, né? Não tanta informalidade, mas não tanto formal. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, como dicas para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, como é que eu me comporto, o que eu devo fazer num processo seletivo, né, numa entrevista, o que eu não devo fazer, que é um absurdo que vocês já vivenciaram. Eu acho que é importante trazer, porque a gente tem que trazer algumas questões que às vezes são complicadas, delicadas, talvez, até constrangedoras. O que eu acho muito legal é quando o candidato vai para a entrevista, seja presencial ou online, com o tema de casa feito, como eu costumo dizer. Pesquisou a empresa, olhou o site, vem com perguntas, né, curiosidades que ele tem a respeito daquilo que ele viu. Isso é muito bacana, muito legal. Eu sempre pergunto nos meus processos seletivos. Deu uma olhadinha no site? Né? E alguns dizem, olhei, não olhei. Poxa,
isso demonstra interesse, né? Tu tá indo para uma entrevista preparado, sabendo do que se trata um negócio, sabendo aquilo que aquele lugar compactua, o que ele prega, a mensagem que ele quer passar, né? E quando o candidato vem ali com perguntas, eu acho o máximo. Hoje eu entrevistei uma pessoa, inclusive, que eu perguntei, chegasse a dar uma olhadinha no nosso site, e ele me disse, estou com ele aqui aberto, já olhei, estou com ele aqui aberto e tenho uma dúvida, tenho algo para te perguntar. Eu achei muito legal, porque isso demonstra interesse, né? E algo assim que eu sempre digo para cuidarem, né, que é bem constrangedor, nas entrevistas online, se certifiquem, né, que a câmera está funcionando, que a lente da câmera está limpa, são coisas tão básicas, mas olha, acontece muito. A câmera tá suja, tu não enxerga o candidato, às vezes a própria empresa, ela agenda a entrevista através de uma plataforma que eles utilizam, que o candidato nunca utilizou. Faz um teste antes com um amigo, vê se tá ok, som, imagem, né? Se preocupa com o lugar, né, da onde tu vai estar conversando com esse recrutador que está ali disponibilizando o tempo dele para ti, né? Então, cuida do ambiente, questão de barulho, né, luminosidade, esteja num ambiente que vocês possam realmente conversar. E presencialmente, né, questão do aperto de mão, pode ser tão louco isso, mas para mim faz toda a diferença. Aperto de mão na hora da entrevista presencial, quando tu vai cumprimentar o recrutador. Aperta a mão de forma firme, não esmaga a mão do recrutador, porque a gente não merece isso. Mas assim, aperta, não também daquele jeito assim que parece que tá morrendo, um aperto de mão firme, sabe? Isso te diz muito, para mim diz muito. Né? São as entrelinhas ali que a gente lê. Desliga o celular, não deixa o celular ligado, por favor, deixa no silencioso, né? São dicas muito básicas, mas assim, eu considero de ouro, porque muita gente está esquecendo desse básico aí atualmente. Complementando o teu básico, né, Raquel, acho que a gente não pode nunca esquecer de que no virtual, no presencial, a gente tem que ter um cuidado com o horário, né, acho que isso para mim é bem relevante, assim, também diz bastante, a gente entende que tudo bem, algum imprevisto em algum momento possa acontecer, mas esse profissional que está indo para uma entrevista ou entrando aqui, ele já tem o nosso contato, né? Ele já tem de alguma maneira um acesso, né? A gente. Comunica. E por vezes. Exatamente. Que tem muito disso, né? Que já diz do quanto ele vai ser. Não quero generalizar, mas muito do comprometimento, né? Como característica do profissional. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu também concordo com as gurias, a questão da pontualidade ali, tanto no presencial quanto no remoto. E também uma questão que acontece bastante, até que agora a Lucélia trouxe o que não fazer, né? Acontece muito a questão de marcar a entrevista e não comparecer, tanto no presencial quanto no online, e não justificar. Eu acho que isso é super natural a pessoa repensar, né? Eu fiz a oferta daquela oportunidade, ela naquele momento ela se interessou, e daqui a pouco né, foi agendada a entrevista, ela pensou melhor, não se identificou, fez, né, todo um estudo e achou por bem não participar, super válido, mas eu acho que o profissional, eu acho que ele deve entrar em contato, se justificar, dizer o porquê, ou simplesmente agradecer, e se não quiser justificar, né, simplesmente agradecer e dizer que não vai comparecer. Mas acontece muito dos profissionais simplesmente não comparecerem às entrevistas, tanto presencial quanto remoto, não justificar, não te dar uma satisfação, né, ou nada, simplesmente sumir, digamos assim, né? Então, eu acho que isso mostra, né, já mostra, né, um pouco do perfil daquele profissional. Eu acho que cada vez, acho que esse cuidado é primordial, e eu acho que coisas que não se deve fazer, eu acho que essa é a principal. Certo. Meninas, a questão de home office ela é delicada, né? Porque pode ter... quem tem filho, pode o filho entrar. Eu tenho cachorro, né? Meu filho também.
Então, esses dias eu estava fazendo um processo seletivo, ele estava do meu ladinho aqui, contar essa história para vocês. E aí estou conversando, perguntando, daqui a pouco, eu não sei o que aconteceu, ele começou a latir, pular isso, pular aquilo, eu digo, olha, tu me desculpe, por que, né, o cachorro está ali, enfim, isso pode acontecer. Tem que ter o básico da preparação, acho que sim, mas a gente também tem que ter algumas flexibilidades, ser um pouco mais flexível em questão disso. Quem tem criança sabe, né, as crianças hoje, a questão da educação, está todo mundo em casa, enfim, tem que ter um ambiente, tem que preparar, mas às vezes não tem como fazer tudo certinho, então é só mais a questão de ser um pouco mais flexível. Aqui é o meu caso, ó, Lucélia, ó, a criança aqui tá nervosa. Tá, que é a mãe, né? E hoje aconteceu, sabe, se não me engano foi hoje, eu tava conversando com o candidato, eu tava conversando com o candidato e ele tava, o meu filho aqui tava brincando na sala e daqui a pouco ele quis trocar o canal da TV com um cabo de vassoura. E aí ele começou a bater na TV, daí eu tive que pedir com licença pro candidato, só um pouquinho, um minutinho, e aí tive que resolver ali a situação. Então, tá realmente, o home office também acontece esses pequenos imprevistos, né? São coisas que só o home office nos dá. Verdade. Mas, acontece e mas é muito engraçado. Eu tava super tranquila, daqui a pouco o meu cachorro começou a latir, eu digo, só um pouquinho, senão não vai dar certo. Mas faz parte. Gurias, 2 perguntas para a gente finalizar. Passou super rápido, olha que já é quase 9 horas da noite. O papo tá gostoso, eu por mim ficaria mais tempo, mas a gente sabe que faz parte. Então, 2 perguntas aqui. A Mariana está mandando uma pergunta. O que vocês acham sobre o comitê de seleção? Gerente mais líder, mais RH, mais líder técnico, cliente interno e etc. O candidato ser entrevistado em momentos diferentes por essa turma. Isso quer dizer fazer um processo seletivo onde passa por todos os campos, vamos dizer assim, ou todas as áreas que são importantes, ou seja, o gerente que ele vai trabalhar, ou aquele líder que vai estar perto dele, o RH, ou o técnico que precisa, e também o cliente, uma outra área que ele atenda como cliente interno. Se vocês tiveram essa experiência, o que vocês acham? Depende muito da vaga, né? Uma vaga estratégica, eu acho que 3 etapas, 4 no máximo, está de bom tamanho para um processo seletivo, até para ele não ficar muito extenso. Sim. Né? Fica meio desconfortável para o candidato, para a empresa também, muitas vezes a gente tem pressa. Então, assim, em vagas mais estratégicas, que é quando ocorre isso, porque vagas que não são estratégicas, eu não vejo porque alto escalão entrevistar, né? Uhum. Então, assim, vagas estratégicas, quando tem muitas pessoas para conversar, o RH pode fazer a primeira conversa junto com o gestor, com o coordenador, e depois, então, seguir para a pessoa que vai definir, que vai chancelar, né? Então, tentar dividir, assim, em etapas e, de repente, não com um profissional da empresa por vez. Coloca RH e coordenador numa entrevista, depois coloca o gestor com o regional, sei lá, né? Depende ali da hierarquia de cada lugar, mas tentar minimizar o processo, senão ele fica muito extenso, fica complicado até de gerenciar, né? Exato. Acho legal fazer uma programação, né? Desculpa, Sheila, pode falar. Não, já aconteceu, assim, para casos como a Raquel trouxe, mais estratégicos, da gente fazer uma programação, então, do processo seletivo e tentar otimizar, exatamente, né? Tentar não deixar ele extenso, né? Então, ter toda uma programação, digamos, nessa primeira semana o RH e o gestor vai falar. E aí, daqui a pouco, na segunda etapa, o processo que vai ser em tal data, então definir a data, né, para não ficar aquela coisa super extensa. Então, em tal data vai ser os testes técnicos, né, a pessoa aprovada no teste técnico, então aí sim vai para o gestor, né, da vaga, e aí em tal data. Então, deixar bem definido, passar para todos os envolvidos, né, essa programação, e também para o candidato,
essa programação. Então, todos estão de acordo, né, que vai ser um processo um pouquinho mais extenso, porque tem mais gente envolvida ou mais etapas acontecendo, mas deixar tudo programado, eu acho que facilita bastante também. Inclusive, quando é um processo que daqui a pouco a gente tem mais de um candidato lá na finaleira bom, se a gente está muito em dúvida, né, para definir, né, com quem que a gente vai prosseguir, daqui a pouco faz um teste comportamental ali como uma última etapa, se fez só teste técnico, se não aplicou um DISC ou um outro comportamental. Existem vários gratuitos, inclusive, né, não precisa nem ser pago, tem muito teste bom. Né? Então, também é uma dica, né? Daqui a pouco, quando se tem dúvidas, né, lá no final do processo seletivo, coloca mais uma etapa ali com um testezinho de comportamento, que eu acho que faz toda a diferença. Sheila, deixa eu te perguntar. A Kellen está aqui mandando uma mensagem para nós, uma pergunta. Ao enviar um currículo, o que seria interessante escrever no corpo do e-mail? Ou qual a forma correta para chamar a atenção do recrutador? Tem alguma forma correta de chamar a atenção do recrutador? Essa pergunta é bem difícil, né? Bem delicada. Porque depende muito do recrutador, né, gente? É até uma questão que eu queria trazer aqui, que a gente pudesse, né, Lu, deixando assim, já vou a resposta, né, mas já deixando uma mensagem que a gente pudesse também, enquanto área de recrutamento e seleção, tá trabalhando bastante com dados, né? Eu acho que hoje a gente aqui para nos dizer, a gente tem a tecnologia que pode nos ajudar, porque a gente, infelizmente, precisa reconhecer que ainda é uma área que trabalha muito na intuição, e não que ela não nos ajude, ela nos ajuda muito, mas acho que dados e fatos também nos ajudam bastante, né, nesse processo todo. Então, eu acho que a gente tem que, eu iniciaria, ou o que eu gostaria de receber, o que eu gosto de receber, é um cumprimento. Eu acho que não tem que ser nada mega formal, prezado senhor fulano de tal, né? A gente pode chegar e dizer um boa tarde, apresenta rapidamente, me chamo tal, né? Segue anexo o meu currículo, porque ali vai estar todas as informações, né? Daqui a pouco sou formada. Rapidamente, sabe um resumo do currículo, um resumo do resumo, assim, né? Algo que diga, me chamo fulano de tal, sou formada em tal área, tenho interesse em trabalhar com vendas, digamos assim, segue anexo o meu currículo e estou à disposição para prestar maiores informações. Eu, Sheila, tá, sou fã das coisas mais simples e objetivas aqui quando a gente escreve um e-mail. Legal. Meninas, a gente está chegando aqui ao final. Eu quero agradecer a participação de todos, de todas, né, e de todos que estão conosco, nos acompanhando aqui, ao vivo, no Papo de RH, e dizer que foi um prazer conversar com vocês. Eu só não conheço a Raquel presencialmente, né? A Sheila e a Ana eu conheço, tive o prazer de conhecer e acompanhar, e acompanho o trabalho das duas. Agora vou iniciando aqui, acompanhando o trabalho da Raquel, mandar um beijo para a Kerlin, que foi quem indicou a Raquel. Kerlin é uma parceirona do Papo de RH, tem os nossos vídeos lá no canal do Papo de RH, no YouTube, então para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Kerlin também pode acompanhar o nosso Papo de RH lá no canal do YouTube. Mandar um beijo lá, e de novo, agradecer o Cindy Loja, agradecer a Sheila pela disponibilidade, dizer que é um prazer, né? A Cindy Loja tem todo um trabalho fantástico como sindicato, e que a gente diz que não parece um sindicato, mas que traz toda uma leveza, né, e uma inovação para um sindicato, e que vem contribuindo com a sociedade, trazendo aí, apoiando os nossos empreendedores, os nossos criativos, os nossos empresários e também toda a sociedade aí, ajudando o varejo a se transformar, né, transformação e inspiração, tá? Agradecer a Ana pela disponibilidade, por estar participando aqui conosco, é muito bom te ver, muito bom atuante aí na área de TI, e Raquel também trazendo as suas contribuições. Quero deixar aberto para vocês poderem se despedir, deixar os contatos de vocês e mandarem as mensagens finais. Quem quiser finalizar. Bom, foi um prazer, então, um prazer estar aqui com vocês, né? Confesso que foi minha primeira live, minha primeira estada ao vivo, assim, muito legal, gostei bastante, um prazer conhecer vocês, gurias. Podem me seguir no LinkedIn, tá aí o meu nome, pessoal, Raquel Menchique.
Por lá a gente pode conversar, podem me mandar mensagens, enfim, no que eu puder ajudar também, eu fico aí à disposição. Eu quero agradecer, né, Lu, agradecer o convite, né, como tu disseste, a gente já se conhece, a Célia participou da minha entrada também, né, de alguma maneira lá no Cindy Lojas. Eu quero agradecer a toda a equipe também no Cindy Lojas que nos dá suporte, né, de alguma maneira para estar desenvolvendo o nosso trabalho com pessoas no dia a dia, que também a gente precisa estar entendendo, né, de um pouquinho do que está se passando com elas e ter um suporte por trás, na minha equipe, especialmente a Daiane e a Franciele, que são maravilhosas, né, trabalham lá com a gente nessa área não só de recrutamento e seleção, mas também de desenvolvimento. E também fico à disposição, gente, nas minhas redes também, é o meu nome que está aí. Pois é um pouco mais difícil, mas é só que está aí, coisa, eu fico à disposição para qualquer coisa. Muito obrigada. Eu, então, da minha parte, também agradeço muito o convite, também te acompanho, Lucélia, tu sabe, nas redes, então agradeço novamente, né, a lembrança, né, do meu nome. Então, convido todo mundo também a me seguir ali no LinkedIn, lá tá Ana Lúcia do Carmo Saldanha, né, tá meu nome completo. E nas redes também eu convido a todos a seguirem o meu Instagram, que é a Ana Lúcia do RH. Lá eu compartilho vagas, oportunidades, né, de forma gratuita, né, as vagas que eu recebo durante o dia, nos grupos de RH que eu participo. Então, uma forma que eu achei na pandemia de fazer a minha parte, né, então, disponibilizar essas vagas que às vezes as pessoas não têm acesso. Então, sigam o Instagram, lá eu compartilho as vagas, também dou dicas, né, do mercado de trabalho. E também compartilhem, né, então, acho que a possibilidade dessas vagas chegarem a mais pessoas que estão buscando recolocação, né, é uma forma de a gente ajudar, de criar essa corrente do bem. Que legal, coisa boa ouvir todas essas práticas e agradecer, meninas, pela oportunidade de vocês participarem e contribuírem um pouco mais com o conhecimento de vocês. Para quem está conosco até o final, agradecer a participação de quem está nos assistindo. Acompanhe as nossas redes sociais, LinkedIn Papo de RH, aqui no Facebook e no Instagram é Papo de Recursos Humanos Oficial, e lá no Instagram tem um link na bio do Instagram para você participar do nosso grupo no Telegram. Assim como a Ana, a gente tem um grupo no Telegram e também tem um grupo no WhatsApp de vagas, de network, de conteúdo, de várias divulgações onde a gente pode estar ajudando vocês. Para quem está buscando recolocação, para quem quer um processo de mentoria, que está repensando na sua carreira, a gente tem a Ori Consultoria, que eu faço parte, que tem um programa chamado Autonomia de Carreira e que trabalha com recolocação, com busca de vagas e também toda a reformulação de currículo e tudo, mas sempre com processos de autoconhecimento de penso. Então, a gente fica à disposição nas redes sociais. Meu nome é Lucélia Eurique, estou em todas as redes sociais. Quem quiser me seguir, fica à vontade. Gente, muito obrigada. Amanhã a gente volta, são 3 noites aí de Papo de RH. Amanhã, na quarta-feira, a gente está falando de treinamento e desenvolvimento, as ferramentas, o que tem de novo no mercado, o que a gente fez nessa pandemia na parte de treinamento e desenvolvimento, com 3 profissionais fantásticas. E na quinta-feira a gente também tem, para finalizar a semana, a gente vai falar sobre diversidade nas organizações, também com 3 convidados maravilhosos. Agradecer novamente a todos que estão conosco ao vivo até este momento e as meninas também que participaram. Um beijo a todos, uma boa noite e até amanhã a gente se fala. Tá bom? Obrigadão.